Olá! Olá, olá, olá! Vocês me ouvem bem? Oi, gente! Bora! Cumprindo o nosso compromisso de toda santa quarta-feira, estamos aqui. Live de hoje é para você, Nutri, é para você, estudante, que tá aqui comigo no Instagram, que tá aqui comigo no YouTube. Toda quarta-feira a gente tem uma live exclusiva para vocês, que na verdade não é só uma live, né? É uma aula de fato. A gente pega algum tema aqui que permeia a nutrição e que você nunca vai aprender na faculdade, nem nenhum curso de especialização. A gente pega esse tema e desenvolve, né? Troca figurinhas, eu explico bastante coisa aqui para vocês, principalmente da minha prática clínica, da minha experiência e tudo que eu vim desenvolvendo aí nesses últimos anos de prática clínica. Hoje um dia extremamente especial pra gente, dia do nutricionista. Eu falo que eu gosto mais do dia do nutricionista do que do meu aniversário. Eu acho que é porque é um aniversário 2 que não tem inferno astral, né, gente? Então eu fico feliz da vida, eu gosto de curtir muito esse dia. Eu recebo muito carinho, eu recebo muito amor de fato e de todas as pessoas, né? Não só dos meus amigos e familiares, mas dos meus pacientes, das minhas marcas parceiras, de vocês, alunas e alunos Nutris agora. Então vamos comemorar, mas vamos comemorar da melhor forma possível, que é aprendendo, que é melhorando, que é evoluindo, porque foi isso que eu fiz nos meus últimos 8 aniversários como nutricionista. 8 anos seguidos, porque não existe forma melhor da gente ser um nutricionista melhor do que estudar, do que aprender e principalmente do que aplicar. E aí hoje, né, nós vamos falar sobre como aumentar a adesão do paciente ao nosso tratamento. Então eu separei 7 pontos centrais para vocês, para que vocês já comecem a aplicar isso hoje no consultório de vocês e vocês consigam aumentar a adesão do paciente de vocês ao tratamento que vocês passarem para eles, tá? Independente do teu nicho, independente da tua área, independente do que você aborda, qual é a sua metodologia de trabalho. Aqui a gente vai trazer esses pontos acessórios à adesão do paciente. Fechado? Gente, por que este assunto hoje? Porque nós vamos falar de adesão do paciente ao tratamento nutricional. Porque esse é um dos assuntos, e acho que vocês já têm percebido, né, que nas últimas semanas também eu tenho trazido um dos assuntos que a gente vai trabalhar de forma mais ampla e intensa lá na imersão do pré ou pós-consulta. Faltam 10 dias para ela acontecer. A gente virou o lote agora, né? Mas assim, a gente aumentou de fato um pouquinho para você também poder ter acesso, para você não perder essa imersão. Vão ser 2 dias de conteúdo, são mais de 16 horas de conteúdo para você, onde a gente vai estruturar, lapidar e padronizar, mas padronizar de um jeito personalizado, do seu jeitinho, todo o caminho que o paciente vai fazer, toda a experiência que esse paciente vai ter em relação ao seu tratamento, em relação à sua consulta e em relação à sua conduta também. Então, desde a hora que ele marcou lá a consulta, até a fidelização desse paciente, até aumentar a taxa de comparecimento desse paciente, a gente vai fazer todo esse caminho, todo esse percurso do paciente. E, gente, não é por nada não, tá? Mas tá incrível o conteúdo. Ontem a gente fez uma reunião de estrutura de projetos e foi muito legal, porque eu falei, cara, se vocês me dessem mais 2 dias para eu passar esse conteúdo, ainda assim teria conteúdo, porque vai ter muita coisa, muita coisa. Prepara aí seu super coffee, prepara seu café turbinado, porque vai ter conteúdo de verdade, tá? Então, assim, dorme cedo na sexta-feira do dia 9, fica de boa, não sai com o boy, não sai com o crush, não sai com o marido, dorme cedo para acordar cedo e vocês aproveitarem o conteúdo da imersão, certo? E é justamente isso que a gente precisa melhorar e lapidar dentro da imersão também. Então a gente vai falar sobre a adesão desse paciente, certo? O que vai ter lá na imersão? A gente vai trabalhar todos os assuntos que a sua faculdade e que a sua pós-graduação ou que qualquer curso que você faça não vai abordar.
Então, detalhes específicos que vocês vão perceber hoje, mas que vocês... Deixa eu tirar aqui. Ai, meu Deus. Gente do céu, peraí. Peraí, deixa eu... Ah, pronto, voltei. Enfim, detalhes específicos, fui subir a coisinha do WhatsApp e aí acabei entrando lá. Detalhes específicos desse caminho que vocês não vão ter na faculdade, tá? Então, assim, se inscrevam, vai ser muito legal, vai ser demais. É um projeto que, assim, a gente tá colocando um super carinho, um super amor nele, e é um valor realmente simbólico para vocês, porque é um final de semana inteiro comigo. Fechou? Link de inscrição tá na minha bio. E vocês podem se inscrever aí enquanto vocês quiserem. Certo? Gente, tá travando um pouquinho? Não, né? Tá tudo bem aqui. Beleza, tá tudo bem. Bora pro conteúdo então, galera? Bora pro conteúdo. Seguinte, como que eu consigo aumentar... Ó, a Stephanie falando, já garanti minha vaga, oba! Ah, outra coisa, tá? Estejam ao vivo, a gente vai fazer sorteio, a gente vai ter dinâmica, que vocês vão participar, interagir, estejam ao vivo, não percam, ok? Vai ter conteúdo para vocês gravado, mas estejam ao vivo para vocês não perderem. Bom, enfim... Por que a gente tem que aumentar a adesão do paciente ao tratamento? Isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Eu preciso aumentar a adesão do meu paciente ao tratamento, porque quanto mais ele adere ao tratamento, mais resultado ele vai ter. Quanto mais resultado ele tiver, mais sucesso ele tem, consequentemente, eu também tenho mais sucesso. Então, o que a gente busca em relação a essa adesão? Resultado. Quanto mais adesão, automaticamente mais resultado. Até aí, perfeito. Eu sei que é algo óbvio, mas, de novo, o óbvio precisa ser dito. Às vezes a gente pensa que a gente não precisa se preocupar tanto com essa adesão do paciente, que vai ter paciente que vai aderir mesmo, vai ter paciente que não vai. Sim, concordo com vocês. Mas o que eu vou ensinar para vocês hoje vai fazer com que vocês também não precisem se matar em relação às estratégias e mesmo assim vocês aumentem esse percentual de adesão do paciente. Então, sim, eu falo isso para vocês e eu concordo que você não vai fazer todos os seus pacientes aderirem 100% à sua conduta. Isso é impossível, tá? E muitos de vocês confundem essa ideia. Ai, não, um nutricionista bom é aquele nutricionista que todos os pacientes fazem tudo da conduta dele. Mentira, isso não acontece. Você pode ser o melhor nutricionista do mundo, do Brasil. Você não vai ter 100% de aproveitamento perante as suas condutas. Não tem como, tá? Por quê? 50% ou mais do nosso trabalho é de dependência da execução do paciente. Então, não tem o que você fazer, né? Quando você depende de um terceiro para realizar uma parte do seu trabalho, não tem como você garantir 100% de aproveitamento. Por isso, não se iludam. Mas, o que eu vou ensinar aqui para vocês vai melhorar bastante a parte do outro e não só a sua parte. Fechado? Primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Avaliar qual é o pilar mais fraco. Eu vou falar mais disso lá na imersão, eu vou pontuar os 3 pilares para vocês, que é a minha metodologia de trabalho e que principalmente eu não consigo enxergar outro pilar tão importante quanto, tá? Eu acho que a gente pode pensar em subpilares, sabe? Subpilares dentro desses 3 pilares principais, mas esses 3 pilares, eles fecham, eles estruturam qualquer conduta nutricional e de estilo de vida. Quais são esses pilares que eu trabalho também lá no emagrecimento? Metabolismo, ambiente, tá? E comportamento. De novo, vamos lá. Falei para vocês, papel e caneta na mão, que eu não vou repetir tanto o conteúdo hoje, porque a gente tem que acelerar, tá? Metabolismo, ambiente e comportamento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui uma folhinha que eu deixei pronta. Eu tô lá conversando com o meu paciente, então eu tô lá tendo uma escuta ativa e avaliando quais são as vulnerabilidades desse paciente, qual é ali o problema real desse paciente. Então eu pego uma folhinha assim, ó, folhinha, papel, e eu tenho sempre um bloquinho de notas.
e eu anoto quais são os principais pontos dentro desses pilares. Quando o paciente começa a falar para mim, gente, olha a canetinha da minha sobrinha. Quando o paciente começa a falar alguns pontos, por exemplo, quando eu saio do trabalho, eu sinto muita vontade de comer. Eu sinto que eu preciso relaxar de alguma forma. Quando ele tem esse tipo de fala, eu sei que esse momento que ele sai do trabalho é um mecanismo comportamental. Ele precisa de alguma forma de relaxamento e ele associou relaxamento à comida. Então, a gente tem que pontuar aqui esse final do dia em comportamento, certo? Aí ele fala assim também, né? Thaís, sabe o que é? Eu acho que eu engordei desse jeito porque eu tô comendo muita proteína. Eu fiz uma dieta 5 anos atrás, aquela dieta do Khan, que eu só comia proteína. Eu acho que foi isso que me engordou. Gente, exclui essa informação, porque não é isso. Por isso que eu falo para vocês e a gente vai lapidar muito esse ouvido de vocês para a escuta ativa lá na imersão, justamente para você começar a filtrar o que é informação necessária para a sua conduta e automaticamente para a adesão desse paciente e o que não é. Tá? Então você anula, você descarta essa informação, justamente para que nessa sua folhinha aqui fique exatamente o que você precisa trabalhar com ele e qual vulnerabilidade, qual é a maior fraqueza dele dentro desses pilares. Tá, e aí ele falou do ambiente. Pô, o ambiente dele, ele faz uma compra lá mensal, quem tá na turma 4 e 5 viu ontem a minha consulta ao vivo lá na mentoria. E aí a gente tava falando muito sobre o ambiente, né? Pra que ter estoque de leite condensado em casa? Pra que ter um ambiente que vai desfavorecer a adesão ao processo? Então tá, então a gente lá pontuou mais duas questões relacionadas ao ambiente. E aí eu vi lá, né, em todos os sinais e sintomas desse paciente, na anamnese dele, nos exames que ele trouxe pra mim, que ele também tem mais 3 pontos importantes aqui no metabolismo. Então o que eu vou fazer? Eu vou analisar todos esses pontos aqui, eu vou analisar todos esses pontos dentro desses 3 pilares e vou começar a perceber, daqui eu já começo a ter um prognóstico, sabe? Do quanto esse paciente pode ou não aderir à dieta. Por quê? Quando é um paciente que não tem mecanismo comportamental envolvido ou não tem tanto mecanismo comportamental envolvido, é mais ambiente e metabolismo, eu sei que é um paciente que, se eu ajusto essa parte de ambiente e metabolismo, ele vai ter uma adesão maior ao tratamento. Consegue me entender? Então, de novo, os pilares metabolismo e ambiente são pilares que são mais fáceis de eu conseguir arrumar com ele, que eu consigo arrumar mais rapidamente e que vai trazer mais adesão ao processo. Só que se esse paciente tiver muito sintomático para questões comportamentais, se ele tem muito um comer emocional, se ele tem muita ansiedade que acaba descontando na comida, se ele já tem até mesmo um comer transtornado ou uma compulsão alimentar instalada, não é um paciente que vai ter adesão logo de cara. E o que você tem que fazer com isso? Guarda essa informação para os nossos próximos pontos. Então, de novo, avalia onde está a maior vulnerabilidade desse paciente. Em qual pilar está a maior vulnerabilidade? Para você já ter um prognóstico se ele vai ter maior ou menor adesão. E aí eu estou aqui falando para vocês que pacientes comportamentais, eles têm menor adesão num primeiro momento. Então, você vai precisar colocar mais energia e disponibilidade nesse primeiro momento. Guarda essa informação para os nossos próximos tópicos. Se é um paciente que fala que tem mais questões vulneráveis com ambiente e metabolismo, o que vai acontecer? Ó, quem entrou, Ícaro, saudades de você! Mentorado das turmas antigas, hein? O que vai acontecer? Esse paciente, ele vai ter uma maior facilidade na adesão. Tá claro? Então, o que a gente vai começar a pensar?
onde está essa vulnerabilidade, fechou? E aí a gente vai para o nosso segundo ponto. Qual que é o nosso segundo ponto? A gente vai falar sobre avaliar o grau de dificuldade, presta atenção, avaliar o grau de dificuldade e restrição da dieta, tá? Eu preciso que vocês avaliem grau de dificuldade e organização. Por quê? Porque se for só sobre organização e planejamento, essa vai ser a base, a estrutura dessa minha consulta. Se é um paciente que, por exemplo, não consegue fazer, sei lá, não quer largar o pãozinho dele durante a manhã, né? Vamos supor, ele não largou o pãozinho dele durante a manhã, ele não quer largar de jeito nenhum o pãozinho. Será que é porque ele realmente não quer largar esse pãozinho? Ou será que é porque ele não tem outra opção mais prática? Tem que pensar nisso também, né? Tem que pensar nisso também e principalmente em relação à rotina e quantidade. Às vezes é um paciente que vem traumatizado, é um paciente que come pouca quantidade de comida, porque sempre tem o refinado, sempre tem a bolachinha, sempre tem o biscoitinho. E aí eu até escrevi aqui para vocês, né? Facilmente, tá? Na maioria das vezes o pãozinho, o biscoitinho, o docinho, ele é facilmente substituído se você der para ele uma dieta simples, básica e volumosa. De novo, ele é facilmente substituído se você der para ele uma dieta simples de ser feita, de ser organizada, básica no sentido de não ficar inventando mirabolâncias, eu já vou explicar para vocês, e volumosa no sentido de ele comer e se sentir saciado. Eu já peguei paciente que veio de outros nutris que o nutricionista colocou para ele medir a quantidade de alface. Coma 80 gramas de brócolis. Gente, o que a gente mais pode fazer e o que a gente mais tem de carta na manga é usar vegetais, é usar fibras a nosso favor. Por quê? Pouquíssimas calorias, grandes volumes. E a gente tem que tirar da cabeça desse paciente que comer bem é comer pouquinho, é comer igual um passarinho. Não é verdade. Não é verdade. Então, lembrem-se sobre esse ponto 2, que é avaliar o grau de dificuldade e de restrição da dieta. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Tá tudo ok até aí? Tudo certo? Tudo bem? André falou, pesar alface, sério? Pois é, sério, sério. Tá, agora a gente vai para o ponto 3. Qual que é o ponto 3? A gente precisa testar estratégias. A gente precisa testar receitas e testar suplementação. O que eu quero dizer com isso, gente? Muitas vezes o nutricionista, ele não cria, ele não produz, ele não constrói uma conduta eficiente porque ele não vive a nutrição que ele aplica nos pacientes dele. Ele não testa. Então, será mesmo que 10 da manhã e 5 da tarde é uma opção bacana para você dar uma suplementação ali, sei lá, de um adaptógeno para ele, para melhorar cortisol? Será que ele realmente vai tomar às 10 e às 5? Um paciente que já tem um cortisol alto é por alguns motivos, dentre eles, é um paciente que trabalha muito, que tem uma vida muito corrida e é um paciente que dorme mal, certo? Será que você colocar para ele uma suplementação às 10 e às 5, eu já fiz isso, tá, gente? Eu tô falando tudo isso para vocês porque eu já fiz isso. Será mesmo que se você colocar uma suplementação para ele às 10 e às 5, não vai ser mais um motivo para ele não conseguir fazer e por isso não vai aderir ao processo? A gente não para avaliar isso, a gente vai no congresso
Qual que é o lance, né, do nutricionista? O nutricionista vai lá no congresso, aí vê lá os melhores experts de suplementação, de fitoterapia, de modulação intestinal, falando que você precisa fazer um chá de 18 infusões 3 vezes ao dia para o paciente. De 18 ervas, desculpa. 18 ervas, 10 minutos em infusão, 3 vezes ao dia para o paciente. Você faz isso na sua casa? Se você faz, significa que você está trabalhando pouco e estudando pouco para conseguir trabalhar mais. A última vez que eu fiz um chá de infusão na minha casa, eu não lembro. Eu não sei. Então, gente, o que eu quero trazer aqui para vocês? Às vezes vocês querem colocar coisas muito lindas e não sustentáveis para o paciente de vocês. Vocês querem mostrar serviço numa baita conduta específica. Eu tenho certeza, quem é meu mentorado, minha mentorada aqui, pode falar, pode concordar comigo. Eu tenho certeza que quando vocês entram na minha mentoria e me veem fazendo uma prescrição nutricional, me veem atendendo um paciente ou me veem realmente montando uma dieta ali na hora, vocês ficam surpresos com a simplicidade do negócio. Tô certo ou não tô? Eu sei porque esse é o feedback que vocês sempre me passam. É isso que vocês sempre me falam em relação às condutas. Porque as pessoas não querem condutas mirabolantes. O mercado vende isso pra gente nutricionista para vender mais curso, é óbvio. Só que não é isso que o paciente precisa. O paciente precisa de condutas simplificadas, básicas e, às vezes, volumosas, principalmente quando a gente sabe comer comida de verdade, tá? Acho mais prático tinturas, que é só diluir. Claro que para isso é preciso ter habilitação. Andréia, de novo, o que você tem que pensar, tá? Mais prático para quem? Para você como paciente, para você como nutricionista que se adaptou a prescrever tintura ou para o seu paciente? Mais prático para quem? Por isso que eu falo tanto para vocês sobre escuta ativa. Eu tenho uma paciente que ela jamais tomaria tintura, ela jamais tomaria sachê, ela só toma cápsula. Se eu quiser dar uma dose de creatina para ela, ela toma em 10 cápsulas aquela dose de creatina. Ah, mistura no iogurte. Não quero, eu quero tomar a cápsula. E aí? O que você faz? Então, gente, a gente não pode trabalhar esse tipo de pensamento. Eu acho mais prático tal coisa, eu acho mais difícil tal coisa. Por exemplo, eu não uso cápsula com corante. Eu não uso cápsula com corante, né? Na suplementação, na fitoterapia. Eu não uso. Só que eu tenho um paciente que ele quer a cápsula com corante, porque quando ele coloca lá no potinho, ele associa a cor à cápsula. Então, é um paciente que não tem nenhum nível de desbiose, assim, mais agudo, mais intenso. É um paciente que tudo bem ele tomar aquele corantezinho ali da cápsula. Então, é por isso que a comunicação entre você e seu paciente, ela tem que estar muito lapidada. E ela só tá lapidada se você tiver escuta ativa. Beleza? Aqui ela falando, eu sou estudante de Nutri, meus pacientes gostam de cápsulas. Qual o horário da imersão, Thaís? Das 9 às 5h30, 17h30. Beleza? Show! Ok, então entendi. Eu tenho que testar as estratégias. Testa. Será que ovo mexido para ele no lanche da tarde vai ser bom? Só porque você trabalha home office e consegue fazer um ovo mexido? Então não fica nem tão presa ao que você consegue fazer, mas também não fica presa a passar o perfeito para o seu paciente, tá? Tem uma historinha muito interessante, né, que eu conto para vocês lá na mentoria. Eu venho da Unifesp, né? Então, assim, a minha primeira formação foi lá na Unifesp. E aí a gente tinha um módulo da faculdade que a gente fazia alguns tipos de atendimentos, era assistência social, basicamente, né? E lá em Santos tinha muito morro,
Era um morro que a gente ia visitar e tal, e a gente fazia lá alguns atendimentos, basicamente assim. E aí, em um desses atendimentos, eu passei e falei para a paciente comer mais melancia, porque eu estava muito preocupada com o tipo de variedade de frutas que ela consumia, etc. E eu nunca me esqueço disso, porque uma das minhas professoras virou para mim e falou assim: essa paciente, você sabe como que ela sobe um morro todos os dias? A pé. Você sabe o que é subir um morro com uma melancia? Essa paciente não compra melancia picadinha no hortifruti, nesses hortifrutis de rico que você vai, por exemplo. Ela compra a melancia inteira e ela sobe aquele morro carregando aquela melancia. É uma paciente que já tem sobrepeso, obesidade. Você acha que ela vai conseguir subir a melancia? Sabe o que vai acontecer? Ela não vai comer melancia. E aí tudo que você vai passando para essa paciente vai perdendo força, porque ela começa a não te obedecer. Obviamente, é impossível ela comprar uma melancia. Tá fazendo sentido, gente? E na hora eu nem tinha parado para pensar nisso. Quando eu comecei a atender muitos pacientes de fora do país, eu achava que comer mamão, por exemplo, todos os dias era algo habitual. Mas sabe quanto custa um mamão na Europa? Então a gente precisa ter atenção a esses pequenos, bem entre aspas, pequenos detalhes que na verdade fazem toda a diferença na adesão do meu paciente. Mas não, a gente está pensando lá em quantos miligramas de cúrcuma dá para o paciente que está com uma síndrome metabólica XYZ. Esse paciente toma cápsula. Gente, vamos voltar para o básico, porque sem o básico a gente não consegue ir para essa prescrição tão individualizada. Certo? Ok. Então a gente vai para o quarto ponto. Qual é o quarto ponto? Chegando no quinto eu volto, tá, gente? Aí eu faço uma revisãozinha para vocês. Quarto ponto, explique sobre a sua metodologia de trabalho, explique sobre o processo. Seu paciente não é obrigado a saber. Seu paciente não é obrigado a saber o que vocês vão fazer futuramente. Então, como que funciona a sua metodologia? O que vocês vão fazer daqui para frente? O que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos dias? Eu ensino vocês, inclusive lá na mentoria, vou falar disso lá na imersão também, que é você montar um calendáriozinho para esse paciente. Parece besta, mas não é besta, a gente vive numa bolha, gente. Nós vivemos numa bolha, onde a gente entende sobre prescrição, tratamento, conduta, passo a passo, tempo de retorno. A gente entende sobre tudo isso, mas nós não somos a nossa persona. Nós não somos o nosso paciente. O paciente não sabe que tem que voltar com você em 30 dias. O paciente não sabe que tem que voltar com você em 40. O paciente não sabe que ele tem que te passar um feedback em 15 dias, por exemplo. Então, o que eu faço? Nesse calendáriozinho, eu coloco datas. Olha o que você tem para fazer. Você tem isso, 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 isso para fazer. Outro exemplo, às vezes eu passava algum exame para o paciente para ele me trazer esse exame só depois de 50 dias na nossa consulta em 60. Ou seja, o que eu queria? Eu já tinha avaliado aqueles exames dele, ele estava lá com, sei lá, uma ferritina baixa, né? E aí eu fui e dei uma suplementação de ferro para ele. E aí eu dei já uma prescrição de exames para ele fazer só daqui 50 dias, para que ele tivesse lá uma semaninha para esse exame ficar pronto e voltasse para mim em 60 dias, porque eu queria ver a evolução dessa ferritina aumentando. Ficou claro? Só que eu, maravilhosa, não falei para o paciente que era para ele trazer aquele exame só em 60 dias. Por quê? Porque ninguém me ensinou isso. Ninguém nunca me falou isso na faculdade. Ninguém nunca me falou isso em nenhuma das 5 pós-graduações que eu tenho. E aí, sabe o que o paciente fez? Ele fez perfeito. Ele voltou em 60 dias, me trouxe o exame. Quando eu fui ver a data da coleta, ele tinha feito no dia seguinte da nossa consulta. Ele não esperou. Ele não esperou 50 dias para colher aquele exame. Entende?
Ou seja, adiantou alguma coisa? Eu consegui avaliar alguma coisa nesse paciente? Aí vai lá eu explicar para ele que ele tinha que colher de novo aquele exame. Porque parece besta pra gente, parece óbvio pra gente, mas não é óbvio para o paciente. Então monta ali um calendáriozinho. Ó, você tem que voltar em 30 dias, independente do seu resultado. Volta em 30 dias. 30 eu tô dando um parâmetro, tá, gente? A gente já vai falar sobre acompanhamento. Fica aqui comigo, que eu tenho eu tenho mais 9 minutos para terminar essa live. Tá bom, vamos lá, bora. Enfim, então, a gente tem que pensar nesses detalhes. Explique sobre a sua metodologia e sobre a sua conduta. Faz um passo a passo, faz um calendário. Em seguida, que já é o ponto 5, faz um pós-consulta imediato. Eu vou destrinchar com vocês. A gente vai ter uma aula só de pós-consulta imediato na imersão. Mas faça pós-consulta imediato, ou você, ou a sua secretária, ou as duas, tá bom? Então, geralmente quem faz pra mim é a minha secretária, mas faça um pós-consulta imediato, porque você passa pra ele ali, né? Então, todo passo a passo, todo o calendário, e depois a sua funcionária reforça aquilo, ou você mesmo reforça. Só que qual que é o grande lance? Por que o pós-consulta imediato, de preferência, ele tem que ser feito em outro local que aconteceu o atendimento, porque isso é comportamental. Eu vou explicar a mesma coisa para a pessoa, só que de um ambiente diferente. Vocês vão entender melhor na imersão, mas basicamente, sai do seu consultório, vai até a recepção e faz esse passo a passo com o seu paciente. Eu tenho alunas que aumentaram em 70% a taxa de comparecimento dos pacientes. Ou seja, elas não tinham quase volta do paciente, elas não tinham retorno do paciente de segunda, terceira e todas as outras consultas. Elas melhoraram em 70% só de fazer pós-consulta imediato. O paciente não sabe que ele precisa voltar, tá? Então, pós-consulta imediato é o 5º ponto. Vou resumir para vocês os 5 primeiros pontos que a gente falou e vou para o 6º e para o 7º, ok? Até então, tudo bem? Dúvidas? Me mandem sim ou não. Curtam live, mandem a live para amiguinha, para coleguinha. Primeiro, a gente falou sobre avaliar qual dos pilares está mais vulnerável, está mais fraco, e falei dos 3 pilares: comportamento, mentalidade, ambiente. Avaliar o grau de dificuldade e restrição da dieta. Será que essa dieta está muito difícil de organizar? Será que você passar um suco verde para essa paciente que nunca nem vai na feira não é muita coisa para ela agora nesse momento? E ela passar o domingo cozinhando não é muita coisa para ela nesse momento? Restrição da dieta. Será que você precisa mesmo fazer uma dieta com pouquinha caloria, com um negocinho bem restrito? Pós-consulta via WhatsApp pode ser feito também, tá? Pós-consulta imediato pode ser feito via WhatsApp. A gente vai falar mais disso. 3. Teste as estratégias, teste as receitas, teste a suplementação. Sabe o que eu mais tenho, gente? Eu dou um e-book de receita para os meus pacientes bem cacareca. É uma coisa que eu preciso melhorar muito e é um negócio que eu já tô quase surtando com o meu time pra gente melhorar, tá? Eu dou um e-book de receitas para os meus pacientes que nem se compara ao e-book que, por exemplo, eu dou nos meus cursos de emagrecimento. Ele é bem fuleirinho mesmo. Mas sabe por que ele dá muito certo e eles amam? Porque todas as receitas que estão lá, eu testei, eu fiz em casa. A receita que não dá certo, eu não vou passar para o meu paciente. Mas sabe o que vocês querem fazer? Vocês querem pegar um monte de receita no Google, enfiá-la num e-book, colocar 300 receitas para o seu paciente só para ele ter uma sensação de valor agregado na sua consulta. A primeira receita que ele vai fazer fica terrível. Fica horrorosa. Sabe o que ele faz? Joga o seu e-book no lixo. E ainda vem reclamando para você. Você não ofertou para ele uma boa experiência em relação àquelas receitinhas. Faz receita fácil, receita prática, receita que ele faz bem rapidinho. Certo? 4. Explique sobre a sua metodologia e forma de trabalho. Faz o calendáriozinho, faz o passo a passo, repassa aquilo com ele, deixa pontuado, detalhe por detalhe para ele.
5, pós-consulta imediato, ou você ou a sua secretária podem fazer, mas muda o ambiente para fazer esse pós-consulta imediato, ok? E agora sim a gente vai para o 6º e para o 7º. 6º, tempo de retorno, ok? O que você precisa avaliar no seu tempo de retorno? O que vocês mais me perguntam é, Thaís, quanto tempo eu dou de retorno para o meu paciente? 30 dias, 45, 60, o que eu faço? Socorro. Gente, não existe padrão. Não existe padrão, vocês têm que avaliar alguns parâmetros para definir o tempo que o paciente vai voltar. O primeiro, comportamento. Se esse paciente está muito sintomático para comportamento alimentar, ele tem que voltar antes. Eu tenho pacientes que passam comigo toda semana. Como você vai cobrar isso? Não sei, você precisa entender a sua persona. Tá? A minha persona é diferente. A minha persona, se eu falar para ela vir toda semana, ela vai vir toda semana pagando o que custa a minha consulta, ponto. Essa é a minha persona, só que eu demorei um tempão para chegar até aqui. E eu ainda tenho pacientes que não conseguem passar toda semana. E tá tudo bem. Para aquela exceção, eu também vou achar uma outra exceção. Mas, via de regra, o meu paciente conseguiria passar toda semana. Não são todos que precisam, até porque nem agenda eu teria para isso. Mas eu tenho um paciente que está muito sintomático. Eu preciso vê-lo em 15 dias, eu preciso vê-lo em 10 dias, eu preciso vê-lo em uma semana. Isso vai depender da sua persona e daquele paciente específico, tá? Comportamento, consciência alimentar. Se é um paciente que já entende muito sobre estratégias nutricionais, se é um paciente que já tem uma boa noção, um bom raciocínio lógico sobre alimentação, é um paciente que não vai precisar de um tempo de retorno tão curto. É um paciente que entende mais sobre as estratégias, é um paciente que se vira bem em relação ali à substituição, ao que eu faço na rua, como que eu posso aqui me adaptar para ficar mais perto do cardápio, enfim, ele já tem uma boa noção, tá? Então isso é importante a gente pensar também, consciência alimentar. E de novo, a estratégia restrição. Às vezes acontece, eu tô com uma paciente que tá com uma baita resistência à insulina e eu preciso passar para ela uma dieta um pouco mais restritiva em carboidratos, é uma paciente que não tem consciência alimentar, etc. Então eu diminuo muito o tempo de retorno dela. Agora, se eu vejo que é uma paciente que já aplica aquilo no dia a dia dela, já fez, já testou, tá super bem em relação a comportamento alimentar, tem uma baita consciência alimentar, eu tenho pacientes que voltam para mim em 4 meses. Eu tenho pacientes que passam comigo hoje em dia a cada 6 meses só para avaliar exames e fazer reformulação, né? Então, atualizar as fórmulas, porque ele já entende tudo sobre alimentação. Ele já tem uma boa base alimentar. Ele não precisa de nada muito específico. Não queiram fazer firula com o paciente de vocês. Sabe o que acontece? Vocês querem prender o paciente de vocês e vocês ficam fazendo assim. Ah, o que foi que eu vi outro dia? Um contexto? Ai, não pode trocar ovo por frango. Gente, para com isso. Cara, você tem que ensinar o teu paciente a comer. Não faz isso com o teu paciente. Não faz ele ficar dependente de um nutricionista. Sabe o que você vai fazer? Você vai desenvolver um comer transtornado nesse paciente. Você pode, óbvio que você pode trocar ovo por frango. Ai, mas eu preciso fazer adequação em relação a proteínas e gorduras? Não necessariamente. Quando um paciente come mais ovo, né, come ali uma proporção de ovos e tem mais gordura do que num filé de frango, o paciente vai sentir mais saciedade ali no meio da tarde. O que isso vai influenciar? Que talvez o lanche da tarde dele não precise ser tão robusto. Você já ensinou isso pra ele? Isso que você tem que ensinar pra ele. E não assim, ó, não, se tá frango lá na sua dieta, você só pode comer frango, não coma ovo, porque não vai fechar a conta. Ah, para com isso, gente. Para com isso. Você ensina isso para uma mãe que está introduzindo alimentação num bebê? A gente tem que parar com essa ideia de que alguém precisa de um nutricionista para a vida toda. Não precisa. Na verdade, o que eu mais quero é que o meu paciente se livre de mim o quanto antes, que eu consiga passar para ele tudo o que ele precisa saber sobre alimentação, tudo o que ele precisa entender sobre uma alimentação saudável e que ele siga o caminho dele, que ele siga a vida dele, porque a alimentação é uma das nossas funções básicas e naturais. Ninguém precisa de um médico para ficar fazendo cocô. Ninguém precisa de um médico para ficar fazendo xixi. Por que precisa de um profissional, uma nutricionista para se alimentar? Não faz sentido.
Você precisa ensinar sobre educação alimentar para o seu paciente. Ele precisa saber fazer as escolhas dele. Isso pode levar 3 meses, como eu já tive pacientes que em 3 consultas já aprenderam tudo o que precisavam. Isso pode levar algum tempo, porque lembrem-se do nosso primeiro ponto, lembra do prognóstico, né? Então, lembra do nosso primeiro ponto. Às vezes o paciente demora mais tempo, 1 ano. Às vezes o paciente pode demorar 2 anos para fazer isso. Mas assim que você ensinar tudo o que você precisa para ele seguir o caminho dele sozinho, ele só precisa voltar para ti para fazer consultas de acompanhamento. Uma vez no ano, avalie exames, vê se está faltando algum nutriente, vê se está tendo alguma deficiência, vê se dá para melhorar uma coisinha ou outra ali. Ponto. É isso. Ele precisa saber comer. Eu tenho pacientes que estão comigo há 4, 5 anos que eu nem mexo mais na dieta deles. Eu só tico. Tá comendo proteína o suficiente? Tô fazendo isso. Tá fazendo tal coisa no jantar? Tô conseguindo fazer isso. Não tá comendo logo que vai dormir? Não, tô dando 2, 3 horas. Tá conseguindo manter ali as suas exceções junto com o seu padrão alimentar? Tô. É isso, cara. É isso. Ó, Stephanie escreveu, concordo muito com isso, educação alimentar é maravilhoso, ao invés de deixar o paciente refém de um plano alimentar. Exatamente isso. Exatamente isso, tá? Então, entenderam sobre o 6º ponto, que é tempo de retorno, tá? E o próximo, o 7º ponto, ele é um pouquinho mais polêmico. E eu vou usar 3 minutinhos para explicar sobre ele. Por que ele é mais polêmico? Porque geralmente isso gera algo do tipo, ai, tô fazendo certo, não tô, o que eu faço, o que eu não faço? Acompanhamento. Como que você faz o acompanhamento do seu paciente? Eu tenho colegas nutricionistas que se dão muito bem, que têm um super sucesso e falam, cara, eu não vou dar o WhatsApp pro meu paciente, eu vou lá e mando um e-mail para ele e tá tudo certo. E quando ele tiver uma dúvida, ele me pergunte na consulta. Tá? Então, assim, de novo, aqui não existe certo, não existe errado. Eu tenho alunas que falam, eu tenho a minha secretária que responde as dúvidas básicas e eu respondo as outras dúvidas. O que eu sempre falo para vocês pontuarem? Quem vocês querem atender, ou seja, a persona de vocês, esse é o primeiro ponto, e como que vocês gostariam de serem atendidas. Como que você gostaria de ser atendida? Se você fosse numa nutricionista, que você pagasse lá um baita valor na consulta, porque é o que aqui todo mundo quer chegar, né? Concorda comigo? Ninguém quer falar, não, Thaís, eu quero continuar cobrando R$100 a minha consulta pra sempre. Para com isso. Se você já tá pensando assim, já tá pensando errado. O que você quer é cobrar mais por um valor, por uma consulta que você desenvolve bem. Então, primeiro, quem é a sua persona? E 2, como que você gostaria de ser atendida se você estivesse pagando o seu valor meta de consulta? É isso que eu penso. Como que eu gostaria de ser tratada se eu estivesse pagando R$1.000 em uma consulta com uma nutricionista? Eu gostaria de ter só um e-mail de acesso dela e mandar uma dúvida lá, ou ela virar para mim e falar, você só vai ser respondida na consulta? Será que é isso que eu gostaria? Não é isso que eu gostaria. Eu gostaria de ter acesso a ela. Eu gostaria que ela me chamasse de tempos em tempos e perguntasse como que tá a sua conduta, tá precisando de alguma coisa, tá tudo bem, tá tudo certo. Às vezes não precisa nem ser ela, pode ser alguém da equipe dela. Mas eu gostaria disso. E por eu querer isso dos profissionais que eu contrato, eu também disponibilizo para os meus pacientes. Tá? Então, pensem nesse acompanhamento. Se você deu para o seu paciente 45 dias para ele voltar de retorno, porque você sentiu ali que 45 dias era um tempo hábil para ele voltar, em 15 dias, manda uma mensagenzinha, pergunta, e aí, como é que tá a sua conduta? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Tá sentindo necessidade de algo? Tá com alguma dificuldade? Pergunta. Tá? Não vai, se você colocar isso dentro da sua programação ali de tempo, da sua logística de tempo, vai funcionar bem. Por que não fazer isso? Será que não vai fazer esse paciente perceber que ele realmente está inserido em um tratamento e não foi só uma consulta aleatória, avulsa, jogada assim?
Certo? Fez sentido, gente? Ó, 7 pontos. Avaliar os pilares que estão mais vulneráveis, avaliar o grau de dificuldade e restrição da dieta, testar as estratégias, as receitas e suplementação, explicar sobre a sua metodologia e tratamento. 5, pós-consulta imediato, tempo de retorno e acompanhamento desse paciente. Essas foram os 7 fatos que vão melhorar a adesão do seu paciente à sua dieta, ao seu tratamento, à sua conduta nutricional, tá bom? Lembrando vocês, viramos o lote da imersão do pré ao pós-consulta. Estejam comigo, tá um evento incrível. Isso daqui foi só assim, ó, um cheirinho, um gostinho para vocês. Porque vai ter muito conteúdo, a gente vai detalhar muita coisa. Pensa que aqui eu tenho 40 minutos, 45 minutos para falar com vocês. Lá eu vou ter 16 horas, é muita coisa. A gente vai ter muita coisa para abordar, para discutir, para alinhar, para lapidar. Então, não percam essa oportunidade, porque, gente, de verdade, tá um valor super simbólico. O link tá na minha bio, aproveitem, chamem as amigas, as nutris, enfim, e a gente se vê na próxima quarta, agora, tá? Quarta-feira a gente continua tendo live normalmente, e a gente volta lá no dia 10 e 11 na imersão do pré ao pós-consulta, tá bom? Ó, feliz Dia do Nutricionista para vocês, um beijo para todas vocês e até semana que vem.